Na aula de hoje, nós vamos falar acerca de alguns termos relacionados a parque de diversão, tá? A gente está cada vez mais aprofundando no vocabulário, né? Mas existem certas coisas que nós ainda não abordamos, né? Certos contextos, né? Em relação à viagem, né? Nós já falamos sobre aeroporto, mala, bagagem, etc. Mas a gente não falou, por exemplo, de parque de diversão, né? Muitas pessoas elas querem aprender inglês, às vezes por conhecer, outras para viajar, outras para trabalho, né? E é muito comum, né, que as pessoas queiram aprender inglês e ir para os Estados Unidos, e um dos principais pontos turísticos, né, a Disney, tanto na Califórnia quanto na Flórida, né? E que nós, né, é importante que a gente saiba minimamente um pouco, né, sobre os termos, sobre o que a gente pode esperar em contextos assim, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos dar um enfoque maior nesses termos que estão nesse slide, mas nós vamos comentar acerca de algumas outras coisas também, mais do ponto de vista da gramática, certo? A gente começa a nossa aula com o amusement park, amusement park, amusement, presta atenção na pronúncia, amusement, amusement, tá? Olha, é assim, ó, amusement, amusement, amusement park, que é parque de diversão, e roller coaster, que é montanha-russa, certo? Então, quando eu digo para você, I will go to the amusement park, I will go to the amusement park, eu vou para o parque de diversão. Se eu quero dizer que eu fui, I went to the amusement park. Esse é um verbo, né? O verbo to go, o verbo ir, é um verbo que costuma dar uma confusão na cabeça dos alunos, né? Porque é um verbo irregular, ou seja, sua forma no passado não é bonitinho acrescentando o ed. Não, o go vira went. Esse W-E-N-T é o passado do verbo ir. Então eu vou para o parque de diversão. I go to the amusement park. Agora eu irei. I will go to the amusement park. Quando eu digo eu vou, I go, ou seja, eu vou no presente. I go to the amusement park. Agora, eu vou para o parque de diversão no futuro. I will go to the amusement park. Agora, se eu quero dizer que eu fui, I went to the amusement park. I went to the amusement park. Lembrando que a flexão, né, a conjugação no passado, a conjugação no passado de um verbo em inglês é igual para todos os sujeitos, com exceção do verbo to be, né? Então, quando eu digo eu fui, I went, you went, she went e assim por diante. Então, eu fui para o parque de diversão, I went to the amusement park. Se eu quero dizer que a montanha-russa está quebrada, the roller coaster is broken. The roller coaster is broken. Se eu quero dizer que a Disney é um parque de diversão, eu digo Disney is an amusement park. Disney is an amusement park, ou seja, Disney é um parque de diversão. That is a roller coaster. That is a roller coaster, ou seja, aquilo é uma montanha-russa. Se eu quisesse perguntar onde está a montanha-russa, ou seja, where is the roller coaster? Where is the roller coaster? Tá? E por último, nós temos esse I fear roller coasters. I fear roller coasters, né? Quando você quer falar que você tem medo de alguma coisa, você fala I fear. Você tem medo, you fear. Ele ou ela tem medo, she fears, he fears. We fear, nós temos medo, they fear, eles têm medo. Quando eu quero dizer que eu tenho medo de montanha-russa, eu digo I fear roller coasters, tá? Embora eu queira falar que eu tenho medo de montanha-russa no singular, quando nós vamos falar em inglês, nós passamos esse substantivo para o plural. Então, eu tenho medo de montanha-russa, fica I fear roller coasters. Ah, mas I fear roller coasters não ficaria eu tenho medo de montanhas russas? Se você fazer a tradução literal, ou seja, se você pegar palavra por palavra e traduzir para o português, sim,
fica eu tenho medo de montanhas russas. Mas se você quer falar, eu tenho medo de montanha russa no singular, vou falar if roller coaster? Não, tá? Mesmo que você queira falar que você tem medo de determinada coisa no singular ou no plural, você sempre passa o substantivo para o plural para você falar que tem medo. Então eu tenho medo de montanha russa, I fear roller coasters. Eu tenho medo de parque de diversão, I fear amusement parks. Perdão. Nós temos aranha em inglês que é spider. Spider, S-P-I-D-E-R. Se eu quero dizer que eu tenho medo de aranha, eu não vou dizer I fear spider. Eu vou falar I fear spiders. I fear spiders, tá? Bom, a gente vai ver com calma aqui alguns exemplos, né? Com uma conversação com esse I fear também. Já começamos com ele. Eu acabei de falar, inclusive, eu tenho medo de aranha. Como que você pode dizer? Pensa um pouquinho e eu já dou a resposta, tá? Pensa um pouco e eu já dou a resposta. Eu tenho medo de aranha. I fear spiders. I fear spiders. E você fala, eu tenho medo, não é I have fear? É igual a gente viu sobre termos relacionados ao hospital, né? Por exemplo, eu estou com febre, I am with fever, não é I am with, é I have, né? E aqui é a mesma coisa, se você pensa de uma forma, vamos dizer, literal, você vai pensar, eu tenho medo como I have fear. Mas na verdade você apenas diz I fear. Ah, se eu disser I have fear, tá errado? Sim, tá errado. Você não pode falar I have fear, você apenas diz I fear. Então eu tenho medo, I fear. Tenho medo de aranha, I fear spiders. Ah, mas eu tenho medo de aranha no singular, por que eu passei pro plural? Porque em inglês é assim. Porque em inglês é assim, não tem uma explicação de falar por quê. Em inglês funciona dessa forma. Tá? Eu tenho medo de aranha, I fear spiders. Tá? Eu tenho medo de aranhas. Mesmo que você queira falar que você tem medo de aranha no singular, você vai passar o substantivo para o plural. Eu tenho medo de aranha, I fear spiders. I fear spiders. I fear spiders. I fear spiders. Tudo bem? Ela tem medo de montanha-russa. Ela tem medo de montanha-russa. Como eu posso dizer? Ela tem medo de montanha-russa. Se eu digo eu tenho medo de montanha-russa, I fear roller coaster. I fear roller coaster. Agora ela tem medo de montanha-russa. She fears roller coasters. Eu tenho medo, I fear, you fear, we fear, they fear. Agora ele tem medo ou ela tem medo, she fears, he fears. Então ela tem medo de montanha-russa, she fears roller coasters. She fears roller coasters. She fears roller coasters. Tá? Se eu quero dizer ele tem medo de parque de diversão. Ele tem medo de parque de diversão. He fears amusement parks. He fears amusement parks. Ele tem medo, he fears. Parque de diversão, amusement park.
Então ele tem medo de parque de diversão. He fears amusement parks. He fears amusement parks. Você tem medo disso? Você tem medo disso? Do you fear it? Do you fear it? Se eu quero dizer que você tem medo disso, you fear it. Se eu quero perguntar, do you fear it? Do you fear it? Do you fear it? Tá? A montanha-russa está quebrada. A montanha-russa está quebrada. The roller coaster is broken. 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 Vamos lembrar que o broke, sem esse N no final, é o passado do verbo quebrar. Então, eu quebrei, I broke. Eu quebrei a televisão, I broke the television. Agora, a televisão está quebrada, the television is broken. A televisão não está quebrada, the television is not broken. A montanha-russa está quebrada. The roller coaster is broken. The roller coaster is broken. A montanha-russa está fechada. A montanha-russa está fechada. The roller coaster is closed. The roller coaster is closed. The roller coaster is closed. O parque de diversões está aberto. O parque de diversões está aberto. The amusement park is open. The amusement park is open. The amusement park is open. Ela está no parque de diversão. Ela está no parque de diversão. She is in the amusement park. She is in the amusement park. She is in the amusement park. Nós estamos na fila. Esse aqui eu não falei ainda nessa aula, eu já falei bastante em outras. Nós estamos na fila. We are in line. A gente tem uma tendência a pensar que nós estamos na fila como we are in the line. Mas não, nós estamos na fila apenas we are in line. We are in line. We are in line. Tudo bem? Nós estamos na fila, we are in line. Você está na fila, you are in line. Ela está na fila, she is in line. E assim por diante.
Você respeita a conjugação do verbo to be e coloca in line no final. I am in line, you are in line, she is in line, he is in line e assim por diante, tá? Continuando aqui, nós temos o Ferris wheel e o water slide. Ferris wheel e water slide. Ferris wheel é roda gigante e water slide é tobogã. Quando eu digo the Ferris wheel is not opened, the Ferris wheel is not opened significa a roda gigante não está aberta. Agora, the Ferris wheel is not closed anymore, the Ferris wheel is not closed anymore, a roda gigante não está fechada mais, ou seja, não está mais fechada. The Ferris wheel is not closed anymore. Esse anymore no final da frase deixa o sentido de não mais, ou seja, não está mais fechada, né? Estava fechada, não está mais. Do you fear water slides? Do you fear water slides? Ou seja, você tem medo de tobogãs? Do you fear water slides? Se eu quero dizer que ela tem medo de roda gigante, she fears Ferris wheel. Ela tem medo ou ela teme, são formas possíveis da gente traduzir she fears. She fears Ferris wheel, tá? Faltou um S aí depois do L do will. O correto é she fears Ferris wheels, tá? Para ficar no plural sempre. I do not fear water slides. I do not fear water slides. Ou seja, eu não tenho medo, eu não temo tobogã. I don't fear water slides. Tudo bem? Eu tenho medo, I fear. Eu não tenho medo, I don't fear. Ele tem medo, she fears. Ele não tem medo, she doesn't fear. Is there a water slide in the park? Is there a water slide in the park? Ou seja, tem um tobogã no parque? Vamos lembrar que o there is significa que tem alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, tem uma televisão no meu quarto. There is a television in my bedroom. Tem um carro na minha garagem. There is a car tem um carro na minha garagem. There is a car in my garage. There is a car in my garage. Tá? Só quero falar que por exemplo, há carros na minha garagem. There are cars in my garage. Há televisões na minha casa. There are televisions in my house. Se eu quero dizer que tem um tobogã, there is a water slide. Se eu quero dizer que há tobogãs no plural, there are water slides. Agora, se eu quero perguntar se tem um tobogã no singular, esse there is fica is there. Então, is there a water slide in the park? Is there a water park in the park? Ou seja, tem um tobogã no parque? Is there a water slide in the park? Tudo bem? Então, nesse slide aqui, Ferris wheel, roda gigante. Water slide, tobogã. E essa revisão do there is, que existe alguma coisa em tal lugar no singular, e there are, existe no plural. Como eu posso dizer parque aquático? Pensa um pouquinho. Parque aquático. Parque aquático em inglês é water park. Parque aquático em inglês é water park. Water park. Water park. Water park. Parque aquático. A roda gigante é perigosa. The Ferris wheel is dangerous. The Ferris wheel is dangerous. The Ferris wheel, a roda gigante, é perigosa. Is dangerous. The Ferris wheel is dangerous.
O tobogã está muito sujo. Tobogã, water slide. O tobogã está muito sujo. The water slide is quite dirty. The water slide is quite dirty. Está muito sujo. Se eu quero dizer que está muito sujo sem ser o quite, pode ser the water slide is bloody dirty, ou is so dirty, ou is very dirty. Tanto very, quanto so, quanto quite, quanto bloody, quanto really. São todos esses termos, eles intensificam uma mensagem. Então, por exemplo, está sujo is dirty. Agora está muito sujo, is quite dirty ou is bloody. Só que o bloody é mais utilizado no inglês britânico e o quite no americano. So, very também, que nós utilizamos para intensificar uma mensagem, tá? O parque aquático está fechado. O parque aquático está fechado. The water park is closed. The water park is closed. The water park is closed. Tá? Onde está a roda gigante? Roda gigante, Ferris wheel. Onde está a roda gigante? Where is the Ferris wheel? Where is the Ferris wheel? Where is the Ferris wheel? O tobogã é longe daqui. O tobogã é longe daqui. The water slide is far from here. The water slide is far from here. The water slide is far from here. Ou seja, o tobogã é longe daqui. Far from here, longe daqui. Você está longe daqui. You are far from here. Eu não estou longe daqui. I am not far from here. Tá? Mais pra frente a gente vê como falar perto. Não vou falar agora, senão fica muita informação. Você está no tobogã? Se eu quero dizer que você está, you are. Você está no tobogã, you are. Certo? Você está no tobogã, you are in the water slide. Como que eu posso perguntar? You are in the water slide. Are you in the water slide ou are you on the water slide? Lembrando que para fazer pergunta com verbo to be, a gente inverte o sujeito com o verbo. Você é Paulo, you are Paulo. Para virar uma pergunta, fica are you Paulo? Se eu quero dizer que ele é João, he is João. Se eu quero perguntar, is he João? Nós somos brasileiros, we are Brazilians. Se eu quero perguntar, are we Brazilians? Are we Brazilians? Tá? Então, you are in the water slide vira are you in the water slide, mas você pode ver que eu coloquei, ó, on, pode ser in the water slide ou on the water slide. O que acontece? Nós temos aqueles tobogãs que a gente desliza, né, por cima dele, não é um tubo que você entra, você só desliza e sai. Só que a gente tem outros tobogãs, né, que são fechados, que é igual um tubo mesmo fechado e você entra dentro.
Nesse tobogã que é todo fechado, você entra nele e vai deslizando, é todo fechado, aí como você está dentro dele, você fala in. Agora, esses tobogãs, que são os mais tradicionais, né, que eles são abertos na parte de cima, você não está dentro, você está sobre ele. Nesse caso, você fala on, tudo bem? Então, in the water slide, caso seja aquele tobogã que é que você entra dentro num tubo. E on the water slide, se é aquele tobogã tradicional, que a parte de cima é aberta, tá? Eu não quero ir no parque aquático. Eu não quero ir no parque aquático. I do not want to go to the water park. I do not want, ou I don't é a contração do not. I do not want to go to the water park, ou seja, eu não quero ir para o parque aquático, eu não quero ir ao parque aquático, eu não quero ir no parque aquático. I do not want to go to the water park. Eu tenho medo de tobogã. Eu tenho medo de tobogã. I fear water slides. I fear water slides. I fear water slides. Ou seja, eu tenho medo de tobogã. I fear water slides. I fear water slides. Ele tem medo de roda gigante. Roda gigante, Ferris wheel. He fears Ferris wheels. He fears Ferris wheels. He fears Ferris wheels. Ele tem medo de roda gigante. I fear, you fear, we fear, they fear. She fears, he fears. Tá? Na continuidade, nós temos o Drop Tower e o Fast Pass. Tudo bem? Drop Tower e Fast Pass. Drop Tower é torre de queda. Como vocês podem ver aqui no canto direito do slide, tem aqui nessa segunda foto de baixo. Segunda foto, tem três, então de baixo para cima e de cima para baixo é a mesma coisa. Essa foto do meio, né, é uma Drop Tower. Né? Aqui no Brasil, eu não vejo muito, pelo menos. Não sei se tem. Mas lá fora é mais comum essas torres, né, que você entra, põe o cinto e você dispara para cima igual um estilingue e volta para baixo, né? Isso aí é o Drop Tower. É muito comum esses brinquedos lá fora, tá? A gente chama de Drop Tower, que é torre de queda literalmente, porque você vai para cima igual um estilingue, né, e volta. E o Fast Pass, você pode ver que eu coloquei a tradução como fura-fila, tá? Porque o Fast Pass, ele é um cartão, né? É um cartão. Eu não sei se é um cartão, eu nunca comprei. Não sei se é uma pulseira que você põe. Mas enfim,
uma espécie de uma credencial que você compra, né? Que até aqui no Brasil, em Beto Carreiro, esses parques você tem, né? Que você compra essa credencial, enfim, você pode furar fila para ir nas atrações, porque toda atração tem fila. Agora, você tem duas filas, uma fila do povão e você tem uma fila de quem tem o Fast Pass, ou seja, uma fila à parte bem menor, de quem compra para justamente evitar filas maiores. Então você compra esse Fast Pass, né? Tanto que você pode ver, ó, nessa primeira foto, Disney Fast Pass, ou seja, tem a filona lá da atração da Disney e do lado dessa fila tem uma outra fila menorzinha, que é esse Fast Pass, que quem compra tem direito a passar por ela e consequentemente você vai pegar bem menos fila, tá? Então, I fear drop towers. I fear drop towers, ou seja, eu tenho medo de torre de queda. Ela tem medo de torre de queda. She fears drop towers. She fears drop towers. Lembrando que eu tenho medo, ela tem medo de alguma coisa, a gente coloca o substantivo no plural sempre. I will buy a fast pass. I will buy a fast pass. I will buy a fast pass, tá? Eu vou comprar, né? Eu vou comprar um fura-fila, digamos assim. Nós chamamos aquilo de fura-fila, we call that fast pass. We call that fast pass. Nós chamamos aquilo de fura-fila. The drop tower is amazing. The drop tower is amazing, ou seja, a torre de queda é sensacional, é incrível. The drop tower is amazing. I am in line near the drop tower, ou seja, eu estou na fila. I am in line, não é in the, é in apenas. I am in line, eu estou na fila. Near the drop tower, perto da torre de queda. Tudo bem? Como eu posso dizer eu comprei um Fast Pass? A gente vai ter que colocar o verbo comprar no passado. O verbo comprar é o verbo to buy, B-U-Y. Eu compro um Fast Pass, I buy a Fast Pass. Agora eu comprei, como fica? Eu comprei um Fast Pass. Eu comprei um Fast Pass não é I buy it. Por quê? Porque o verbo to buy não é regular, ele é irregular. Ou seja, a sua forma no passado não vai ser apenas com o acréscimo do ed, vai ser uma modificação maior. O passado de buy é I bought. Então eu comprei um Fast Pass, I bought a Fast Pass. I bought a Fast Pass. Agora eu vou comprar, I will buy. Eu vou comprar, I will buy. Tá? Eu perdi meu Fast Pass. Eu perdi meu Fast Pass. I lost my Fast Pass. I lost my Fast Pass. Eu perdi, você perdeu, ela perdeu, a mesma conjugação. I lost, you lost, she lost, he lost. Eu perdi meu Fast Pass. I lost my Fast Pass. I lost my Fast Pass. I lost. I lost my Fast Pass. Só quero dizer que a torre de queda está aberta. Torre de queda, drop tower. A torre de queda está aberta. The drop tower is opened. The drop tower is opened. The drop tower is opened. E eu quero ir na torre de queda. Eu quero ir na torre de queda. I want to go in the drop tower. I want to go in the drop tower.
I want to go in the drop tower. Ah, mas por que in the drop tower? Quando você fala que você vai no carro, você não entra dentro do carro, in the car, então você também entra dentro da torre. In the drop tower, tá? E não on. I want to go in the drop tower. Meu Fast Pass está na torre de queda. Meu Fast Pass está na torre de queda. My Fast Pass is in the drop tower. Ou seja, está dentro da torre de queda, né? My Fast Pass is in the drop tower. Ah, se fosse meu Fast Pass está em cima da prateleira. Prateleira é shelf. S-H-E-L-F. S-H-E-L-F. Shelf. Então, meu Fast Pass está em cima da prateleira. My Fast Pass is on the shelf. My Fast Pass is on the shelf. A torre de queda ainda está aberta. A torre de queda ainda está aberta. The drop tower is still open. A torre de queda continua aberta. The drop tower is still open. Esse still significa ainda, tá? Naquela música do YouTube, I still haven't found, eu ainda não encontrei. The drop tower is still open. A torre de queda continua aberta, ou seja, ainda está aberta. Still open. Tá? Se eu quero dizer que eu ainda estou aqui, posso dizer I am still here. I am still here, ainda estou aqui. Agora, a torre de queda ainda está aberta. The drop tower still open. A torre de queda está fechada. The drop tower is closed. The drop tower is closed. The drop tower is closed. A torre de queda não está mais fechada. Só quero dizer que a torre de queda não está fechada. The drop tower is not closed. The drop tower is not closed. Agora, só quero dizer que ela não está mais fechada. The drop tower is not closed anymore. Esse anymore no final da frase tem o sentido de não mais, para dizer que isso não ocorre mais. The drop tower is not closed anymore. A torre de queda não está mais fechada, tá? Eu comprei um Fast Pass. Eu comprei um Fast Pass. Como eu posso dizer, eu comprei um Fast Pass. I bought a Fast Pass. I bought a Fast Pass, ou seja, eu comprei um Fast Pass. Lembrando que bought é o passado de buy, que é comprar. Eu comprei um Fast Pass. I bought a Fast Pass. I bought a Fast Pass. Tá?
Esfregar, que ela, eu sou o Pedro. I am Pedro.